É isso, chegamos. Está no ar mais um programa Subtexto, pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3 FM. Eu sou o Glauco Keller e a partir de agora, na próxima meia hora ou um pouquinho mais, você vai ouvir um convidado, uma convidada falar de arte, de educação, de cultura, trazendo para você palavras, frases, textos, na sintonia da 95,3 FM, aqui para você escutar diferente, aprender diferente na Rádio Fiscar. E você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube ou para o Spotify e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube e é só você seguir o programa Subtexto no Spotify. Se você curte um bom podcast, você vai encontrar muita coisa legal aqui. Bom, o convidado de hoje é formado em artes visuais, é mestre em estudos de cultura contemporânea, é ilustrador, é escritor, já morou em São Carlos, acabei de descobrir em off aqui que ele morou na Vila Neri, e eu estou falando do Augusto Figliardi, que gentilmente vai bater um papo com a gente aqui no programa Subtexto. Seja bem-vindo, meu caro Augusto, depois de tantas idas e vindas, a gente conseguiu bater esse papo. Opa, obrigado, querido. Eu fico muito agradecido de estar aqui e da gente ter mantido contato a ponto de finalmente poder conversar, cara. Eu estava querendo muito bater esse papo contigo. Pô, que legal, Augusto. Eu vou explicar para o nosso ouvinte aqui. Teve queda de energia, cara. A gente precisou desmarcar mais de uma vez esse bate-papo, mas deu certo do Augusto vir aqui para o programa Subtexto. O Augusto é, como eu falei, mestre em estudos de cultura contemporânea, é formado em artes visuais e é autor das obras Paiaguá, Donos do Rio. E aí as outras duas que eu tive o prazer de ler, O Legado do Mau Azar e A Mesma Ferida. E nesse processo todo dá para perceber, né, Augusto, que você tem um apreço especial pela cultura popular, pelo folclore. Esse processo começou ainda na infância, cara, ou você já era adulto quando começou a olhar para as lendas, para as histórias, para a cultura popular de maneira geral do Brasil? Cara, é muito legal. Assim, eu acho que começou na infância, sim, mas eu não tinha noção de que isso acontecia, né? Assim, dos 5 aos 10 anos, eu morei em São José do Rio Preto. E a minha mãe, a gente foi para lá em função de uma separação, né? Meus pais se separaram ali nessa faixa etária, e eu fui morar com a minha avó. É legal você ter perguntado isso, porque eu nunca me dei conta dessa perspectiva, mas assim, na infância, Glauco, eu fui morar na casa da minha avó e o meu avô contava muita história. Minha avó e meu avô, eles pertenceram a esse êxodo rural que aconteceu no Brasil com várias famílias, né? Então ele contava muitas histórias do campo, do sítio, né? E ali em São José do Rio Preto é muito forte a figura do Saci Pererê. Eu sei que no Brasil inteiro eu sei que o Brasil inteiro a gente fala do Saci, mas existem algumas regiões em que o povo conta com um pouco mais de verdade, né? Então ele contava muita coisa assim, e outros causos de assombração, só que eu curtia isso como sendo uma criança, como sendo histórias de vô, de vó, de mãe. E eu acho que só foi a cultura popular, de fato, você tem razão, é assim uma coisa que eu tenho muito apreço, eu e minha companheira, né, eu sou casado com a Elaine Guarani, a gente tem um grupo chamado Badaiá, e uma das pesquisas mais fortes que a gente desenvolve é na cultura popular brasileira. E ela só foi se tornar uma coisa mais consciente já na faculdade, já na graduação, mas existia, sabe? É aquele tipo de coisa, sabe? Quando você olha em retrospecto e você começa a ver que faz sentido, só que na época você só está vivendo, então você não tem essa noção de que está se relacionando com aquele tema, né? Ô Augusto, você é nascido no Mato Grosso do Sul, você é sul-mato-grossense, cara, e você veio com que idade aqui para o estado de São Paulo? Cara, eu nasci no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, as duas famílias são do estado de São Paulo. A família por parte de mãe é ali da região de São José do Rio Preto, né, algumas cidades vizinhas, e a família por parte de pai é da capital e também algumas cidades ali no entorno da capital.
Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque meu pai, na época, era representante comercial e ele foi chamado. Eu não sei bem como aconteceu, mas aconteceu alguma questão de trabalho e ele mudou para Campo Grande. É, todos os meus irmãos nasceram no estado de São Paulo, né? Tenho irmã que é nascida em Marília e os meus outros dois irmãos nasceram em São José do Rio Preto. Mas eu, por essa casualidade da época, da história da família, acabei nascendo lá em Campo Grande. E com 5, os meus pais se separaram, né? Até um pouco da história da minha mãe ali é um pouco do que me inspirou a escrever o livro A Mesma Ferida. Então, com 5 anos, os meus irmãos já estavam grandes, eu sou a raspa do tacho. Eu nasci depois que a diferença entre eu e minha outra irmã, que é a mais nova depois de mim, é de 13 anos, né? Então, os meus irmãos já estavam grandes ali eu e minha mãe e 2 irmãs viemos para São José do Rio Preto, estado de São Paulo. E isso foi, cara, foi nos anos 80. Eu sou de 83, eu tinha 5 anos, foi em 88, 89, por aí, a gente voltou para o estado de São Paulo. E aí eu passei ali esse final dos anos 80 e começo dos anos 90 no estado de São Paulo. Só que eu sempre tive essa relação entre estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, porque meu irmão ficou, né, no Mato Grosso do Sul. E lá pelas tantas, a vida estava meio difícil ali para minha mãe, e acabou que ela foi morar com meu irmão. Então eu voltei para Campo Grande. Só que, curiosamente, meu irmão, aí sim, ele mudou para São Carlos. Ele trabalhava numa rede de supermercado e inaugurou o shopping aí de São Carlos, que tinha um mercado da rede que ele trabalhava, ele foi transferido, e aí acho que era 13 para 14 anos quando eu fui para São Carlos, cara. E desde então, Glauco, cara, assim, minha vida sempre foi meio nômade. Aí fiquei em São Carlos, fiz a graduação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o mestrado foi em Cuiabá, depois morei em São Paulo um tempo, voltei para Campo Grande. Sempre assim, uma vida meio nômade, sabe? Eu acho que foi muito bom isso, até porque isso permite a gente ter perspectivas, né, diferentes, exercitar a alteridade, assim, eu acho que é fundamental. Ter vários olhares. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e aqui na sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, hoje eu tenho o prazer de receber o autor, o escritor Augusto Figliadi, que é mestre em estudos de cultura contemporânea, formado em artes visuais e autor das obras Paiaguá, Donos do Rio, e como eu falei, as duas que eu tive o prazer de ler, O Legado do Mau Azar e A Mesma Ferida. Você que está acompanhando a gente aqui pela Rádio Fiscar, pode vir para o YouTube e acompanhar a gente em áudio e também em vídeo, né? Você vai encontrar no canal Glauco Keller muita coisa legal, muitos escritores e escritoras que passam por aqui no programa Subtexto semanalmente, além de muitas dicas de livros, da literatura nacional e universal. E você que curte um bom podcast enquanto você está dando aquela geral na casa, enquanto você está na academia ou fazendo uma caminhada, ou ouvir uma boa história, é só você seguir o programa Subtexto no Spotify, procura lá programa Subtexto, você vai encontrar essa e outras entrevistas, esse e outros bate-papos da galera que semanalmente passa por aqui. O Augusto, e com que idade você começou a desenhar? Você já desenhava quando você era criança ou foi na adolescência, a faculdade que te fez olhar para as artes gráficas de uma maneira diferente? Olha, eu acho que isso daí é igual o caso da cultura popular brasileira. Eu fico pensando se é assim com muita gente, porque eu imagino que deve ser. Eu também desenhava desde criança, então eu acho que, assim, como uma parte da vida, eu não tinha exatamente uma figura paterna, e a minha mãe trabalhava, né? Então eu ficava com as tias e tudo mais. Era difícil ter incentivos que normalmente são atribuídos à figura paterna, como, por exemplo, o futebol. Hoje eu tenho um moleque, eu tenho um guri que é apaixonado por futebol, e eu sou um grande perna de pau, mas eu fico sempre incentivando ele.
Nessa época da infância, eu lembro que eu passava muito tempo sem exatamente um incentivo para esportes e canalizava muito das realizações desenhando. Ficava brincando desenhando. Desenhar era uma brincadeira, né? E conforme o tempo foi passando, foi se aprimorando, em algum momento veio o gosto pelas histórias em quadrinhos, né? E aí fui entrando em contato com outras formas de desenhar, outras formas de viver ali a arte, não viver de arte ainda, não é esse o pensamento, mas viver a arte. E aí foram surgindo outras vontades, né, artísticas, assim, de desenhar com outros materiais e quando chegou esse momento de escolher um curso superior, meio a contragosto da família, porque ninguém exatamente. Não é que não queriam que eu estudasse artes, mas tem sempre esse receio de ser algo que não tem exatamente uma estabilidade, né? E, de fato, eu acho que em alguns momentos a gente sente uma instabilidade muito forte quando trabalha com artes. Mas aí eu entrei para a graduação, e na graduação só foi tal a cultura popular, só foi se aprimorando aquilo que naturalmente já existia na vida, né? Então, só que é muito curioso, assim, porque na graduação, foi em artes visuais, o curso de artes visuais, ele falava de diferentes linguagens artísticas, diferentes caminhos, só que hoje em dia eu trabalho principalmente com um caminho que, na época, não era tão discutido, que é a ilustração, que é justamente levar as artes visuais para o universo literário, né? Falava-se sim, mas não sei como está hoje o curso, mas não tinha exatamente uma cadeira que desse conta de discutir ilustração, entende? Mas veio, eu acho que desde pequeno, cara. Ô, Augusto, e eu queria que você falasse, daqui a pouco a gente vai falar dessas duas obras que eu vou mostrar para quem está aqui acompanhando a gente pelo YouTube, O Legado do Malazar, está aqui, ó, que é muito, muito bacana, ó, só para você ter uma ideia, e quem não está vendo a gente, está acompanhando pela rádio, ter um pouquinho, um pouquinho de curiosidade para conhecer um pouquinho do traço do Augusto. E a capa da mesma ferida, que está aqui também, ó, eu estou aqui com a obra. Mas antes da gente falar dessas duas obras, eu queria que você falasse um pouquinho da sua primeira publicação, como que se deu, do que ela trata, Paiaguá, Donos do Rio. E que ano que foi que você publicou, Augusto? Cara, o Paiaguá Donos do Rio foi fruto de um projeto que, que não existe mais. Quer dizer, eu creio que não exista, né? Porque ele ficou ausente por um tempo. Eu não sei se retornou com a nova gestão federal. Foi de 2010. Se eu não me engano, foi um de 2010. Ele foi um edital, se ele foi publicado, eu acho que o lançamento oficial foi no final de 2010 e o edital era de 2009. Era um edital público pela Funarte, chamado Microprojetos na Amazônia Legal. Então, o que que era esse edital? Era um edital de incentivo ao fomento artístico que acontecia nos municípios que compõem a região da Amazônia Legal. Na época, eu morava em Cuiabá. Cuiabá faz parte desse território da Amazônia Legal, né? E, e a gente, quando eu digo a gente, eu e a Elaine, eu já estava com a Elaine, que é minha companheira até hoje, a gente resolveu arriscar e lançar esse projeto. Esse quadrinhos, cara, é uma história em quadrinhos. A ideia surgiu de uma pesquisa que a Elaine estava fazendo na época. A Elaine, minha companheira, ela na graduação e no mestrado, ela pesquisou cultura indígena. Na graduação, a pesquisa dela era indígenas em contexto urbano. Só que antes da graduação, ela já fazia uma pesquisa pela a FAPEMAT, que seria equivalente aqui à FAPEM, não, FAPEMAT, que seria equivalente à FAPESP, né, uma fundação de amparo à pesquisa acadêmica, e ela estava mapeando, então, nascimentos indígenas em contexto urbano de Cuiabá no século
século XVIII. Só que para isso ela pegou muitos documentos que às vezes eram até anteriores à época que ela estava mapeando. Mas teve um documento em específico que nos chamou a atenção, que era um relato. E esse relato aparece no quadrinhos, inclusive. Eu não pude te enviar, Glauco, porque ele esgotou. É até um quadrinhos que eu tenho vontade de fazer uma nova edição. E o relato dizia de uma passagem em que, na margem do rio, de um rio que fazia parte da bacia ali da Plata, do rio Cuiabá, foram empaladas, foram colocadas em estacas dezenas de cabeças de indígenas Paiaguá, para que o restante da aldeia, quando voltasse da onde estava, morresse de pasmo do que a coroa portuguesa estava tentando fazer com eles. E por que que a coroa estava fazendo isso? Porque os Paiaguás, tal como os Guaicurus, eles eram muito resistentes à colonização. Os Paiaguá faziam acordos, inclusive, com os espanhóis, enquanto os Guaicuru faziam acordos com os portugueses. Mas ambos eram difíceis para a colonização geral, assim, seja portuguesa ou espanhola. E esse quadrinhos, então, veio da vontade da gente contar essa história que ela estava descobrindo num documento, do que a coroa estava fazendo, e contar sobre a resistência desse povo indígena, né? E aí foi essa primeira incursão literária totalmente autoral, né? A gente pegou, então, uma série de documentos e começou a quebrar a cabeça em como a gente ia transformar isso num roteiro. Virou um roteiro ficcional inspirado por esses documentos. Então, tem algumas passagens nos quadrinhos que têm relação direta com algum documento que a Elaine, que é historiadora, né, ela é formada em história, que ela encontrou na época da pesquisa. E outras, evidente, tem uma licença poética ali, e a gente foi desenvolvendo. Os Paiaguá é uma etnia indígena extinta hoje em dia, né? A última descendente de Paiaguá faleceu em 1932, e a gente tem, eu acho que foi 32, eu posso estar um pouquinho confuso agora, mas foi ali em meados da década de 30, e a gente tem esse documento, cara, esse quadrinhos, que na nossa perspectiva é uma maneira de manter viva histórias que se a gente não contar, quem vai contar, não é? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem falado muito sobre isso, né, no cinema, de manter vivos certos temas, e tem muita coisa na história nacional em que a gente precisa contar para que as pessoas conheçam a própria identidade, conheçam o próprio trajeto, né? O Augusto, e curioso pelo fato também de que houve naturalmente um apagamento, né, um esquecimento dessas histórias todas, né, e muitas delas de maneira proposital e outras de maneira, até eu diria, natural, pelo fato de que grande parte desses povoados, grande parte dessas comunidades não mantinham histórias escritas, foram histórias simplesmente oralizadas, né? E com a morte, né, o padecimento dessas pessoas, naturalmente as histórias acabaram, infelizmente, indo junto com elas. Mas eu quero fazer um convite para você que está acompanhando o programa Subtexto aqui em 95,3 FM, para você vir aqui para o YouTube e acompanhar esse bate-papo com o escritor Augusto Figliadi, em áudio e também em vídeo. Assim você pode acompanhar, inclusive, alguns momentos em que eu mostro as obras aqui, mostro o traço do Augusto, ele que é ilustrador, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso. E você pode ir para o Spotify também, seguir o programa Subtexto, é só você procurar o programa Subtexto e acompanhar esse e outros episódios em que escritores e escritoras passam por aqui para falar de arte, de educação, de cultura. Quero aproveitar e fazer um convite especial para você que acompanha o programa Subtexto. Você já conhece o Canto das Letras? O Canto das Letras é o nosso apoiador cultural e semanalmente está aqui junto com a gente no programa Subtexto.
O Canto das Letras é uma livraria, um sebo aqui da cidade, e lá você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal e muitos HQs. E se você curte CD, vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Lá você vai encontrar a maior coleção da região de MPB, de jazz, de blues e, claro, do velho rock and roll. Canto das Letras é uma livraria aconchegante. Lá você chega, bate um papo com o Serginho, fala um pouco de filosofia, fala um pouco de história, toma um café enquanto você ouve o seu vinil e escolhe a sua obra da literatura nacional e universal. Se você quiser mandar um WhatsApp para o Canto das Letras para perguntar de um disco, de um CD, de um HQ, de um livro, é só você escrever para 16 98246 4964. Vou repetir, hein? 16 98246 4964. E claro, como eu sempre falo, todo mês tem sorteio de livro aqui no programa Subtexto. Você que está acompanhando a gente, fique atento, fique atenta para as nossas redes sociais, porque já passaram por aqui Clarice Lispector, já passou Franz Kafka, já passou George Orwell, já passou Graciliano Ramos, e sempre tem um livro da literatura nacional universal num oferecimento do Canto das Letras para você. Vou repetir o WhatsApp, manda um WhatsApp lá para o Serginho, pergunta para ele do livro, do seu CD, do seu vinil, 16 98246 4964, Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Ô Augusto, com relação às ilustrações, você desenha com lápis, a moda antiga, depois você digitaliza isso, cara? Como é que você faz o primeiro traço das suas ilustrações? Cara, eu acho que a atividade do ilustrador foi se transformando, né? Então, assim, houve uma época em que o processo era muito analógico, e aí a gente fotografava essas ilustrações, né? E usava os que a gente chamava dos desktop publishing, né? Para montar um livro e gerar o fotolito para a gráfica. Hoje em dia, muita coisa mudou. Então, o processo, naturalmente, também foi se transformando. Eu costumo rascunhar no lápis aquilo que eu quero que tenha uma identidade mais própria, uma fluidez no traço mais livre. Houve uma época em que eu escaneava esse rascunho e finalizava no digital, né, num programa como Photoshop, alguma coisa assim. Hoje em dia, eu nem escaneio, eu rascunho e fotografo. E aí, mando aquele arquivo ali para o programa e começo a trabalhar um acabamento ali no computador. Mas eu acho que cada caso é um caso, assim. Eu trabalho muito com ilustração para livros infantis, né? Inclusive, tenho um grande livro, assim, que é de um grande amigo aí de São Carlos, que é o Christian Cobra, o Morto Vivo. A gente trabalhou, teve a oportunidade de trabalhar várias vezes em conjunto, e uma delas foi no livro infantil chamado Morto Vivo, e, e esse livro, ele foi feito desse modo, assim, rascunhado, fotografado, finalizado no computador. Algumas vezes, nem o rascunho hoje em dia acaba sendo no analógico. Algumas vezes o rascunho também é no computador. Mas eu costumo misturar essas duas coisas, viu, Glauco? Fazer um pouco no analógico, ali no lápis, e depois passar para o computador. Agora, tem projeto, cara, que aí eu acho muito legal, que são projetos que você fala assim, não, isso tem que ser tudo na mão, tudo no analógico, tem que ter uma textura aqui, com um ruído, né, que o digital não consegue oferecer da mesma maneira. E quando surgem esses projetos, aí, lógico, você monta ali uma proposta toda artesanal, né, que eu acho muito legal, assim. Mas no dia a dia é uma mescla. Augusto, no Legado do Malazar você tem uma protagonista que busca ajuda, e aí vai conhecer, de certa forma, a própria história, né, a partir desse contato que ela faz. Ela busca ajuda para encontrar a namorada que havia sido sequestrada, né? Ela vai descobrir isso também. E aí, eu me lembrei de uma série, eu acho que é da Globoplay, que traz criaturas folclóricas, me foge o nome agora,
que traz criaturas... Cidades Invisíveis. Cidades Invisíveis, isso, tem 2 temporadas, né? Isso. Que traz criaturas folclóricas circulando entre a gente sem que a gente saiba, cara. Eu queria que você falasse desse livro, depois a gente vai mergulhar no mesmo Ferida, que é a sua incursão no romance propriamente dito escrito, né, cara? Mas no Legado do Mal-Azar, fala um pouquinho da obra pra gente, assim, graficamente e esteticamente o livro é maravilhoso, mas eu gostei muito também do enredo dele, cara. Eu acho que você já era ali, eu já enxergo um escritor praticamente pronto para um romance, como eu falei, propriamente escrito. Fico feliz, assim, com o comentário. O Legado do Mazar, ele foi uma obra que foi publicada em 2018. E é muito legal, assim, você lembrar de Cidades Invisíveis. Cidades Invisíveis é um projeto do Carlos Saldanha, né, de 2020. E quando a gente publicou, um tempo depois, a gente ficou sabendo dessa questão, né, que ele ia lançar uma série. Eu falei, nossa, que curioso, né? É o mesmo. Você vê como que às vezes existe um espírito do tempo confabulando com ideias similares, né? Então, o Legado do Mazar, ele tem essa atmosfera similar com essa série que você citou. Ela também é um pouco investigativa, né, detetivesca, só que o Legado do Mazar, ele tem um co-protagonista ali, que é o Baltazar Malazartes, que ele não é exatamente um detetive, então ele não tem uma pinta de detetive, exceto pela aparência ali de bronco no rosto, né? Porque o resto dele ele é todo meio atrapalhado, assim, nada. Ele não é quem movimenta a ação da história. A ação da história é muito parte. O Augusto, você dizia que a história do Legado do Mal-Azar não é conduzida exatamente pelo Malazartes. Aparece lá uma outra protagonista, né, cara, que de certa forma vai conduzir a ação. É isso? Isso, então, o Legado do Malazar, como eu estava falando, tá me escutando bem, Glauco? Tô te ouvindo bem. O Legado do Malazar, ele tem o Baltazar, que é um co-protagonista ali, que divide um pouco o enredo com a Lina, mas ele existe porque é o seguinte, a história, a ideia era abordar uma série de questões em que muitas vezes, principalmente naquela época, eu tinha um receio de uma discussão que existe, que é o lugar de fala. Sabe essa discussão sobre o lugar de fala? Então, ele existe porque ele é um ser, o Baltazar é um ser que aprende no processo em que a história vai se desenvolvendo. Tal qual eu imagino que sejamos nós, sabe? Então, assim, eu aprendo muito com a minha companheira, eu aprendo muito com os alunos que eu encontro, eu tenho grandes alunas e alunos, trabalho como professor também, né? E isso me leva a exercitar a alteridade. E a Lina, que é a protagonista, ela, que também tem seus desajustes para o que a sociedade considera de padrão, digamos assim, né? Ela se completa a partir dele e ele se completa a partir dela. Eu acho que os dois vão aprendendo muito juntos. E eu acho que essa obra foi um pouco pautada ali num espírito do tempo que eu estava comentando contigo, que era a ideia de ter obras artísticas que tratassem da cultura popular com outras óticas, com outros prismas, e inclusive de 2018 para cá eu vi muita coisa acontecer, sabe? E por isso que eu digo que eu acho que ela captou um pouco o momento, as coisas que estavam acontecendo no momento. Eu vi desde jogos de videogame, histórias em quadrinhos, a série, como você citou, tudo isso dialogando com a nossa identidade. Ah,
Eu acho que assim, como você disse aí no começo, né, cara, a cultura popular me atravessa muito como uma maneira de entender a nossa identidade. A história e a cultura popular são maneiras de entender a nossa identidade. O Augusto, e agora em 2025 você lança A Mesma Ferida, que é a sua incursão no romance, né? Embora quem tiver a oportunidade de ler, eu super indico, eu acho que é uma leitura que vai mergulhar em alguns temas relevantes da atualidade, né? Mas quem tiver a oportunidade de ler, vai reconhecer lá alguns recursos estéticos de linguagem que se correlacionam muito com os HQs. Alguns recursos contemporâneos do HQ, né? Você vai passear pela ancestralidade, pelo vocabulário, pela história indígena, pelo êxodo rural, vai falar de crenças, vai falar de tragédias, de religião, né, cara? As religiões neopentecostais aparecem, mas ao mesmo tempo tem uma passagem até que eu quero finalizar esse bate-papo lendo, que vai tratar do catolicismo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse apanhado de temas que você traz para contar a história de uma personagem desde a sua infância, a Aziza, que é adotada por tios e que depois se casa, deixa o sítio onde ela morava, chega numa cidade maior, e aí ela vai ter um casamento que não vai funcionar, vai ver a sua própria história sendo reproduzida, principalmente em uma das filhas. Para onde você olhou para trazer tantos temas relevantes, cara, nesse seu romance de estreia, Augusto? Cara, assim, eu fico muito curioso, né? Eu fico pensando muito no processo criativo das pessoas. Eu imagino que você deve ter conversado já com tanta gente, e deve ser uma coisa de louco você compreender que cada ser humano tem um processo criativo que vem de lugares tão distintos, né? Eu tomo como ponto de partida aquela ideia que a gente tem que contar sobre aquilo que conhece, sabe? A gente, quando vai produzir alguma atividade, alguma obra artística, é muito importante que a gente conte de algum modo que você se sinta seguro, porque imagino eu que é assim que você transporta verdade, né? A gente vive uma época em que a gente está falando muito da IA, né, na literatura, na ilustração, na fotografia, né? E, e eu não sei se um dia vai acontecer da IA também conseguir transmitir essa verdade, transportar as dores e as dúvidas e os medos e a fome a partir de um texto, né? Eu não sei, pode ser que chegue esse dia, mas me parece que atualmente ela não consegue ainda. Então, quando você me pergunta de onde veio, veio das histórias que eu conhecia, das histórias mais próximas que eu conhecia. Então, tanto é que os cenários que existem no livro são cenários que eu vivi, são cidades que eu conheço. As pessoas que existem no livro, lógico, não é um livro, não traz ali uma biografia, é um livro de ficção, né? É uma história ficcional, mas as histórias daquelas pessoas são totalmente inspiradas em histórias de pessoas que eu conheço, né? Então, ora, a protagonista, que é a Aziza, assume um pouco a imagem da minha mãe, ora, essa protagonista assume um pouco a imagem das minhas irmãs, das minhas tias, da minha avó, e, às vezes, outros personagens também vão assumindo um pouco as imagens de pessoas que eu conheci, né? Sabe que até no legado do Malazar aconteceu um pouco isso, assim, não querendo misturar as respostas, mas como o processo criativo vem da mesma pessoa, né?
foi eu que acabei escrevendo o roteiro do Legado do Mozart também, então eu fazia um pouco isso, pegava emprestado vozes e histórias que eu conhecia. Algumas eram minhas próprias, outras de pessoas muito, muito próximas mesmo, né? E então o romance, ele parte, o processo criativo, ele nasce um pouco daí, dessas experiências pessoais, é, ou de experiências que, por mais que não fossem as minhas, eram de pessoas em que eu tinha muito contato, muito contato. Sabe que assim, a Ziza, quem um dia for conhecer, estiver aqui escutando, e se um dia tiver acesso ao livro, a Ziza tem duas filhas, né? E uma chama Verina e outra chama Vandelice. A minha mãe se chamava Vera, né? Então, Verina tem uma relação direta ali com Vera. E eu tenho uma tia que se chamava Vandelvarda. E Vandelice tem uma relação até no nome ali, uma sonoridade que o início se parece com Vandelvarda. Mas eu estou citando aqui porque eu vou trazer uma personagem que é um pouco secundária no texto, mas que tem relação com uma pessoa muito real, que é essa minha tia. A minha tia Vandelvarda, que todos chamavam de tia Wanda, ela foi uma pessoa, ela foi dona de parque de diversão, ela já teve circo, né? Então ela era uma pessoa meio nômade também na vida, e eu acho que talvez esse nomadismo meu também venha um pouco dessas pessoas que existiam ali na família, e, e essa tia, ela tinha um modo de ver o mundo e um modo de agir com o mundo. Essa tia já falecida, tal qual a minha mãe, né? Então, tinha um modo de ver o mundo, tinha um modo de agir com o mundo que era muito diferente da minha mãe. E quando eu queria criar essas personagens, eu acho que a melhor maneira era tentar criar personagens que tivessem um estofo, que tivessem dores que fossem reais, que tivessem histórias que fossem reais. Cara, porque eu acho que fica, de verdade, um dia eu queria conversar, eu invejo a sua posição de bater tantos papos com tantas pessoas tão interessantes, porque um dia eu queria conversar com outros autores para ver se para eles é importante isso, assim, de trazer a realidade para os personagens que eles criam, porque para mim foi a maneira mais... que fazia mais sentido. Eu não vou dizer a maneira mais fácil, porque às vezes é dolorido também, né? Mas a maneira que fazia mais sentido. Chega um momento em que parece que você está escrevendo e a história vai fluindo, porque você já conhece aquelas pessoas. Então, aqueles personagens parece que já têm a vida. Parece que a história já está escrita. Entende o que eu digo? Augusto, eu acho que é isso que você fala, né? É inevitável, né? O escritor olhar para o próprio passado, né? Olhar para as próprias histórias, revisitar os quintais, revisitar as ruas, revisitar as vilas, né? E, claro, ficcionalizar isso, né? Existem autores hoje que trabalham com a perspectiva de que não existem biografias, porque mesmo nas autobiografias, quando você se lembra, você ficcionaliza, porque não foi exatamente aquilo que aconteceu. Se você lembrar 10 vezes do mesmo evento, você vai ficcionalizar de formas diferentes. Augusto, a gente está terminando, infelizmente, o programa Subtexto, cara, mas eu quero fazer a leitura de um trecho aqui, se você me permite, do livro A Mesma Ferida, do qual a gente fala agora, que é a estreia do Augusto na literatura ficcional propriamente dita, escrita, né? Há um determinado momento em que uma das personagens toma uma determinada atitude. E aí, na página 92, você define o catolicismo da seguinte maneira, eu fiquei bastante tocado. Aos olhos da igreja, ao menos oficialmente, essa ação era pecado. Pronto. Mas ninguém falava sobre isso, ninguém sabia disso. Era algo que todos faziam, mas um assunto secreto. No bairro, o catolicismo era uma colcha remendada, um pouco de santo, um pouco de reza antiga, um pouco de coisa aprendida com as mães.
Dogmas não sobreviviam ali. Cristo era uma figura mansa, mais próximo da dor das mulheres do que das leis dos padres. A fé era cotidiana e silenciosa como Ziza. Se eu não fizer isso, quem vai? A mulher do chá dizia para si, e as vizinhas sabiam dessa responsabilidade existentes, pois sentiam no vapor da garrafa, no calor da mão que entregava, no olhar acolhedor. A Ziza tem uma atitude que muitos considerariam inadequada, né? Talvez a igreja considerasse, mas ela atendia a mulheres em necessidade e esse catolicismo era o catolicismo que eu acho que aprendi a conhecer também na minha infância, viu, Augusto? O sincretismo religioso convivia, a Bíblia convivia com a religião de matriz africana, com aquilo que a gente convencionou chamar de macumba, e eu acho que você define muito bem. Augusto, quem quiser te encontrar nas redes sociais, comprar seus livros, te seguir em rede social, Instagram, como é que faz? Olha, eu nas redes sociais eu tô com o meu sobrenome, que é um pouquinho chato, mas é @Figliaggi, Figliaggi. E eu também faço parte de um grupo que trabalha com projetos culturais chamado Badaia, Badaia Arte, Badaia. Os livros, ou A Mesma Ferida, ele está disponível à venda no site da editora Patuá, e também ele tem nos marketplaces, né, na Amazon e em alguns lugares. Vale dizer que A Mesma Ferida tem uma versão em audiobook no Spotify, integral, totalmente gratuita. E o Legado do Mozart é uma obra que, no momento, está em distribuição independente. Então, eu que tenho feito a comercialização, acabo comercializando muito através dos projetos culturais que eu realizo, em que, depois de uma apresentação de contação de histórias, um espetáculo teatral, a gente acaba montando ali um momento de uma barraquinha, né, para quem quiser adquirir. Eu gostei muito que você trouxe essa passagem, assim, porque posso complementar uma perspectiva? Dá tempo? Veja, essa passagem é o modo como eu noto que a minha mãe interpretava a religião. A minha mãe sempre se disse católica, mas sempre que eu olhava para o catolicismo que ela exercia em contraponto ao catolicismo dogmático, eu via um abismo entre essas duas práticas. A dela era muito mais misturada com coisas da cultura popular, com benzedeiras, com mulher do chá, tal qual a personagem Ziza aí, né? E eu acho que essa colcha de retalhos que nessa passagem está sendo atribuída à religião, na verdade é uma colcha de retalhos que cobra nós todos somos formados por essa colcha de retalhos. Mesmo no momento atual, mesmo nessa contemporaneidade tão atravessada de YouTube, de elementos digitais que nos trazem práticas e estilos de vida que pertencem ao mundo, e tudo bem, porque é isso mesmo, também somos cidadãos do mundo, mas ainda assim existe uns paninhos nessa colcha de retalhos que é o que nos compõe como brasileiros, sabe? A gente é isso, a gente é essa colcha de retalhos ambulante, seja no espírito da religião, seja nas confusões políticas, seja no modo como a gente trata qualquer uma das nossas práticas cotidianas. Augusto, bom demais ter você aqui. Obrigado, cara. Eu que agradeço, Glauco. Obrigado mesmo, viu? De coração. Esse foi mais um programa Subtexto. Hoje eu tive o prazer de receber o artista visual e escritor Augusto Figliaggi, que acaba de lançar A Mesma Ferida. Eu super aconselho para você. Você encontra no site da Patuá, você encontra nos marketplaces, na Amazon. Vale muito a leitura. Eu vou ficando por aqui, mas como você sabe, sábado que vem tem mais programa Subtexto na sintonia da Rádio Fiscar e também no YouTube e no Spotify. Grande beijo para você. Até lá. Tchau, tchau.